Meus irmãos, irmãs e amigos, eu queria nesse momento compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, fruto da minha reflexão nessa semana. Reflexão com relação ao tempo que nós vivemos, o momento que nós vivemos e o nosso relacionamento com Deus. A forma como Deus age, lida e conduz as nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer, vai nos afirmar. A Bíblia, na verdade, ela não tenta provar, ela não tenta conjecturar, não é uma possibilidade, mas a Bíblia vem nos afirmar que Deus é absolutamente perfeito. Deus é um ser perfeito, não há nele erro, falha nenhuma. Deus é um ser perfeito e perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Não há falha alguma, não há erro algum. Deus é absolutamente perfeito. E essa qualidade, a perfeição, ela é um atributo, ela é uma qualidade que nós só encontramos em Deus. Somente Deus é absolutamente perfeito. Um ser perfeito que realiza tudo de forma perfeita. Não há erro em Deus, não há vacilo em Deus. Deus é absolutamente perfeito. E a perfeição é uma característica muito marcante na pessoa de Deus. Meus irmãos, se Deus é perfeito, então é muito correto eu poder afirmar que a vontade de Deus, ela é perfeita. Se Deus é perfeito, e a Bíblia nos afirma assim, eu posso afirmar que a forma de Deus agir, ela é igualmente perfeita. E se Deus é perfeito, eu posso afirmar que o tempo de Deus agir, o tempo da ação de Deus é absolutamente perfeito. Então, irmãos, se Deus é perfeito, a vontade dele é perfeita. A forma como ele age é perfeita. E o tempo quando ele age, o tempo de agir de Deus é absolutamente perfeito. A vontade, a forma e o tempo são perfeitos, ainda que na maioria das vezes, ou muitas vezes, para mim, que não sou perfeito, seja incompreensível. Ainda que para mim, eu não consiga entender. Muitas vezes é verdade, muitas vezes eu não entendo a vontade de Deus. Muitas vezes eu não compreendo a forma como Deus age. E muitas vezes eu não compreendo o tempo de Deus agir. É interessante que muitas vezes eu não compreendo, mas em algumas vezes eu e você podemos correr o risco, inclusive, de discordar. Discordamos da vontade de Deus, podemos inclusive correr o risco de discordar da forma como Deus age e corremos o risco de discordar com relação ao tempo do agir de Deus. Importante a gente entender que mesmo que eu discorde, mesmo que a vontade, a forma e o tempo de Deus estejam desalinhados com a minha vontade, com a minha forma e que o meu tempo, ainda que eu discorde, isso não faz da vontade, da forma e do tempo de Deus imperfeitos. Deus continua sendo absolutamente perfeito. Eu posso discordar, mas isso não muda nada. A perfeição de Deus. É interessante também a gente notar que a maioria de nós tem alguma dificuldade, mas não muita, com relação à vontade de Deus, a pensar na vontade de Deus como perfeita. É interessante a gente notar também que a maioria de nós não temos muita dificuldade em considerar a forma como que Deus age perfeita. Mas é muito interessante a gente pensar que a maioria de nós tem grande dificuldade com o tempo de Deus agir. Muitos de nós, e eu já passei por isso, e você talvez já tenha passado por isso, ou quem sabe você está vivendo por isso, de não compreender o tempo de Deus. Ou seja, eu imaginar um tempo e Deus ter outro. O tempo de Deus está não alinhado, desalinhado do meu tempo. A ideia de que o tempo de Deus é diferente do meu tempo.
Isso pode acontecer comigo e com você, de nós termos discordância, incompreensões com relação ao tempo de Deus agir. Ainda que na Bíblia esteja registrado, Deus tenha tido cuidado de deixar registrado para nós, e nós encontramos no livro de Eclesiastes esse registro, a forma como Deus lida com o tempo, o entendimento de Deus com relação ao tempo. Eclesiastes capítulo 3, por exemplo, é um texto muito importante para nós com relação ao tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, Deus vai dizer o seguinte, olha, para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes é um dos textos mais interessantes da Bíblia. Ele vai dizer que há um tempo determinado para cada coisa, o tempo de Deus para cada coisa. E ele vai discorrer até o versículo 8 do capítulo 3 de Eclesiastes sobre essas diferenças de tempo, sobre o tempo de Deus e a forma como ele lida, e como o tempo de Deus é materializado na nossa própria vida. Ele vai dizer, olha, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Versículo 11 do capítulo 3 é interessante que ele vai concluir dizendo, olha, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Deus tem um tempo, e o tempo de Deus pode ser completamente diferente do nosso. O nosso tempo é um, e o tempo de Deus é outro. Mas a gente não pode esquecer que devido à perfeição de Deus, o tempo de Deus sempre vai ser perfeito. Mas esse tempo perfeito de Deus, ele entra em desarmonia muitas vezes com o tempo que eu imagino, o tempo que eu imagino como ideal, o tempo que eu anseio desse agir de Deus, o tempo que eu desejo desse agir de Deus. Então a divergência, esse tempo soberano, perfeito de Deus, e a ideia desse tempo que eu imagino ser o melhor para mim, pode ocasionar em mim uma ideia, um pensamento de que Deus demora. O desalinhamento entre o tempo de Deus, que é perfeito, e o meu tempo, que eu acho ideal, pode construir em mim uma ideia, um pensamento, um sentimento, uma sensação de que Deus demora. E é interessante porque essa ideia, essa sensação, esse pensamento sobre a demora de Deus, muitas vezes me assusta, muitas vezes me incomoda, muitas vezes causa em mim uma inquietação. E muitas vezes esse desalinhamento entre o tempo perfeito de Deus e o tempo que eu acho que é o melhor para mim, muitas vezes pode ocasionar em mim, inclusive, uma grande irritação. Em muitos momentos, nós esperamos que Deus realize alguma coisa no tempo que nós achamos ideal. E muitas vezes isso não acontece. Quando isso não acontece, pode brotar no nosso coração a ideia de que Deus demora. Irmãos, é muito interessante a gente notar que nós não estamos sozinhos sozinhos, assustados com esse desalinhamento do tempo de Deus e o nosso. Nós não estamos sozinhos. A Bíblia deixa registrado que pessoas também viveram esses dramas, também viveram a inquietação, também viveram essa sensação de que Deus demora. Essa ideia de que Deus demora está presente na Bíblia. E muito presente no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro fabuloso. Esse conjunto de livros do livro de Salmos, esse conjunto de poemas, de canções, de orações que constituem o livro dos Salmos. Nele ali a gente vê o homem, nós vemos o homem na relação com o seu cotidiano, contemplando a presença de Deus, ou seja, a manifestação de Deus dentro da vida cotidiana.
no meio das suas dinâmicas, das suas vitórias, das suas derrotas, das suas alegrias, das suas tristezas, das suas explosões, né, de felicidade, e nas suas tristezas nós vemos registrado no livro de Salmos essa manifestação de Deus, e vemos também a relação do homem com relação ao tempo. Por exemplo, se nós lermos o Salmo 70, o Salmo 40, nós vamos encontrar expressões do tipo: Deus, não te demores, não te demora a me socorrer, não te demora a vir ao meu encontro. A ideia de que, assim, uma súplica para Deus é o seguinte: olha, eu estou achando que o tempo que o Senhor está levando para responder, para vir, para agir, para fazer, está muito diferente do meu, não te demora, vem logo. Nós encontramos também no Salmo 141, no Salmo 69, 79, 31, 102, uma outra expressão. A expressão vem depressa. Percebe? Não te demores. E na outra expressão, olha, vem depressa. Ou seja, corre. Corre com o teu tempo, porque a minha avaliação do tempo está me trazendo muita dor, está me trazendo sofrimento, está me trazendo angústia. Então, apressa o teu tempo para que ele venha encontrar com o meu tempo e assim eu possa aliviar essa sensação de angústia que eu tenho. Irmãos, é muito interessante a expressão do salmista: não te demores e vem depressa. O problema, meu irmão, dessa sensação de que Deus demora, essa ideia de uma demora de Deus, essa experiência que eu tenho de desalinhamento do tempo de Deus e do meu tempo, essa sensação pode produzir em nós algumas reações. E uma das reações que pode produzir em nós é o anseio, o desejo de criar para nós atalhos, de criar para nós mecanismos de abreviação do tempo de Deus. Os atalhos que nós criamos para tentar encurtar o tempo de Deus, para tentar diminuir o tempo de Deus, para tentar adequar o tempo de Deus ao meu desejo, eles podem trazer para nós muitas dificuldades. Porque nós vimos aqui que o tempo de Deus ele é perfeito. O melhor tempo para mim e para você é o tempo de Deus. O melhor momento de Deus agir é o momento em que Deus vai agir. Muitas vezes nós impacientes com relação a isso. Muitas vezes nós não temos assim a segurança em Deus para guardar. Muitas vezes nós somos ansiosos. Muitas vezes nós estamos profundamente incomodados com esse desalinhamento, que nós podemos tomar medidas para tentar encurtar esse tempo de Deus na nossa vida. Essas medidas muitas vezes nós chamamos de atalhos. Qual o grande problema dos atalhos que nós podemos tomar para tentar encurtar o tempo de Deus? Fazer com que o tempo de Deus se adeque ao meu, ou fazer o meu tempo ser o tempo de Deus. O problema desses atalhos é que em alguns momentos os atalhos eles podem ir de encontro justamente com a vontade de Deus. O problema desses atalhos é que muitas vezes os atalhos podem ir justamente de encontro com relação à forma de Deus agir. Significa o seguinte, que muitas vezes a minha impaciência com relação ao tempo pode me levar a tomar atitudes e fazer coisas que são os meus atalhos, e essas coisas que eu faço, as atitudes que eu tomo, podem justamente me levar a ir contra a vontade de Deus que é perfeita para mim e a forma de Deus agir que é perfeita para mim. Ou seja, a minha impaciência com relação ao tempo pode me levar a ir de encontro à vontade de Deus e agir de forma desalinhada com a perfeição que Deus traçou. É interessante a gente pensar que quando eu vou de encontro à vontade de Deus, o nome disso é desobediência. Quando eu vou de encontro à forma de Deus agir, eu posso ir contra também aos padrões éticos e morais que Deus estabeleceu para a sua ação. Por exemplo, Deus jamais vai fazer alguma coisa que ele considere ilegal, que ele considere não apropriado,
que ele condene. E muitas vezes, quando eu quero abreviar o meu tempo, eu vou de encontro à vontade de Deus, eu vou de encontro à forma de Deus, entro num processo de desobediência e muitas vezes negocio valores morais, espirituais e éticos. Tudo isso por causa da minha impaciência de aguardar o tempo de Deus. Eu sei, meus irmãos, que esse é um momento cujo tempo está sendo muito questionado. O tempo, esse aguardar de Deus, tem sido muito difícil de esperar. Tem sido muito difícil de aguardar. Tem causado muita inquietação, muita ansiedade, muito sofrimento. O aguardar o agir de Deus, aguardar o tempo certo do agir de Deus. Mas muitas vezes, quando eu vou de encontro ao tempo perfeito de Deus, eu posso esbarrar. Através dos atalhos que eu construo, eu posso esbarrar justamente na vontade de Deus. Eu posso esbarrar na forma de Deus agir. Será que está muito complicado da gente entender? Eu vou exemplificar para você como é que isso funciona na prática. E nada melhor do que a gente pegar um exemplo prático, um exemplo que está na Bíblia. Nós encontramos no livro de 1 Samuel a história de um homem. O nome dele é Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. É muito interessante quando a gente lê 1 Samuel e chegamos no capítulo 8, nós vamos encontrar a nação de Israel fazendo uma súplica a Deus. A súplica a Deus é a seguinte: nós queremos um rei, assim como todas as nações têm. Nós queremos aquela figura representativa. Nós queremos olhar para alguém e considerar aquela pessoa o nosso líder. Nós queremos olhar para alguém e dizer: esse aqui é o nosso rei, ele governa sobre nós. Na verdade, essa súplica do coração do povo era, na verdade, uma súplica para ficar equivalente às nações que tinham seus reis. A ideia de Deus naquela época era que ele mesmo governasse a nação, ele mesmo instruísse a nação, ele mesmo conduzisse a nação. Mas eles pedem um rei. E Saul é o primeiro rei de Israel. E Saul é um homem alto. E Saul é um homem vistoso. Saul é de uma tribo nobre de Israel. Saul é um homem que o povo considera como um grande guerreiro. E aquele grande guerreiro, eles começam a pensar: poxa, esse homem aí era o ideal que a gente para ser o nosso rei. É esse que nós queremos. É esse que nós desejamos. É esse que nós queremos que venha a ter autoridade sobre a nossa vida. E assim, no capítulo 9 e 10 do livro de 1 Samuel, nós vamos ver Samuel, então, ungindo Saul como o rei daquela nação. E, na verdade, Saul começa sendo um rei muito ativo. Ele guerreia muitas batalhas e vence muitas batalhas. E, de fato, ele começa fazendo um ótimo trabalho do ponto de vista bélico. Israel tem muitas conquistas. Mas nós vamos encontrar, no capítulo 13, uma situação muito interessante. Capítulo 13 de 1 Samuel, Saul reúne um grande exército e eles vão batalhar contra os filisteus. Os filisteus, eles eram os grandes inimigos de Israel, sempre trouxeram muitos problemas para ele. Muitas batalhas foram travadas por conta dessa rivalidade, dessa problemática que existia entre os filisteus e a nação de Israel. Saul então reúne um grande exército, então eles vão batalhar contra os filisteus. E existia uma grande tradição. A tradição era que as batalhas, na verdade, elas eram guerreadas pelos soldados, mas elas eram ganhas pelo Senhor. Na verdade, era Deus que os conduzia às batalhas, Deus que os conduzia às vitórias. Então, toda a vitória de Israel eram vitórias concedidas por Deus. Se o Senhor não batalhasse aquelas guerras, se aquelas batalhas não fossem consagradas a Deus, não fossem alinhadas com a vontade de Deus, Israel não prevaleceria. E um ritual interessante que acontecia antes das batalhas de Saul, do exército de Israel, sobre o reinado de Saul, era que antes das batalhas começarem, Samuel, que era o sacerdote daquela época, ele vinha como que realizar um grande culto de adoração a Deus, de consagração a Deus daquelas batalhas, daqueles homens, daquele momento. Samuel vinha, oferecia holocaustos, realizava uma celebração
consagrava tudo ao Senhor. Então, só assim, Saul e seus homens saíam para a batalha. Mas algo aconteceu de uma forma muito interessante nessa batalha. Alguma coisa diferente aconteceu. Como os soldados começam a pressionar Saul, perguntando aonde está Samuel. Eles estão muito ávidos pela batalha, estão muito preocupados com a batalha, estão querendo ir logo para a batalha, e eles começam a perguntar para Saul onde está Samuel. Então Saul coloca no coração a ideia de que Samuel está demorando. A narrativa diz, porque Samuel estava demorando. A ideia de que aquele representante de Deus estava demorando leva Saul a pegar todos os utensílios, as oferendas que seriam consagradas a Deus, os holocaustos que seriam consagrados a Deus. Ele mesmo realiza aquele culto, ele mesmo realiza aquela cerimônia, ele mesmo faz aquele ritual que Deus nunca tinha dito para ele fazer. Deus nunca tinha dado essa ordem a ele. Deus nunca tinha dado essa orientação a ele. Aquela era a função de Samuel. Mas porque Saul entendeu que Samuel estava demorando, porque Deus estava demorando, Saul, então, toma a decisão dele mesmo realizar aquilo. Quando ele termina, Samuel chega, e quando Samuel chega, ele pergunta, Saul, o que você fez? Onde estão os holocaustos? E Saul responde, eu mesmo já consagrei tudo ao Senhor. Os soldados me pressionaram e eu acabei consagrando tudo ao Senhor. Se você ler o verso 13 e ler o verso 14 de 1 Samuel, capítulo 13, você vai ver a resposta de Deus para Saul através de Samuel. Ele vai dizer, Saul, por que você desobedeceu? Se você tivesse obedecido, o Senhor confirmaria o seu reinado. Você teria um trono agora definitivo. Mas porque você desobedeceu, foi contra a vontade e foi de contra a forma de Deus, isso tem uma consequência para você. Você perderá o seu reinado. Deus está à procura, nesse exato momento, de um homem segundo o seu coração. Nós conhecemos essa história e sabemos que a partir do capítulo 13 de 1 Samuel, Deus vai achar Davi e vai ungir a Davi rei de Israel. Sobre o reinado de Davi e Saul, nós vamos conversar sobre uma outra oportunidade. Mas é muito interessante nós vermos quanto a sensação de demora de Deus fez Saul tomar um atalho. E nesse atalho ele vai de encontro à vontade de Deus. E nesse atalho ele vai de encontro à forma como Deus age. A vontade de Deus sempre foi. Samuel consagraria aquele momento. A forma de Deus era, antes das batalhas, tudo é consagrado ao Senhor, porque é Ele que guerreia. Saul, então, toma por ansiedade, por medo dos soldados, ele vai então fazer uma coisa que ele não foi chamado para fazer. Ele vai fazer de uma forma que Deus não orientou, não se agradou que fizesse. É interessante, irmãos, perceber na prática como a nossa questão com o tempo pode afetar a vontade que Deus tem para nós e pode ir de encontro com a forma e assim trazer consequências para a nossa vida. A questão da demora de Deus. Saul, nesse momento, ele vai de perceber uma ideia de demora e vai de encontro à vontade e à forma. Assim como Saul, nós também estamos expostos a duas questões importantes. A ideia da demora de Deus pode provocar dentro de nós tremendas inquietações, medo, ansiedade, excitação. Essa ideia da demora de Deus, nós podemos ter um fenômeno interno nos afetando. Uma questão interna que nos leva, quer nos impulsionar a agir de qualquer forma.
Não de uma forma abençoada, pensada, equilibrada, orientada por Deus, mas de qualquer forma. Temos nossas questões internas, mas temos também questões externas. No caso de Saul, porque ele achou que Deus estava demorando, através da presença de Samuel, ele decide tomar um atalho. E assim, ele vai fazer uma coisa segundo a sua forma e não sobre a forma de Deus. Segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. E como consequência, Saul seria oficializado, seria confirmado como rei de Israel. E agora não. Ele vai ter que experimentar na vida dele a consequência de ver Deus em busca de um outro homem, um homem segundo o coração dele. Por isso, irmãos, nós não devemos buscar os atalhos. Os atalhos são tentações que nós temos. Os atalhos são inclinações do nosso coração, inclinações externas. Nós devemos buscar sempre o tempo de Deus, porque a vontade de Deus, a forma de Deus e o tempo de Deus, eles são perfeitos para nós. E é isso que nós desejamos. Talvez você esteja perguntando, pastor, e o que eu faço nesse tempo? Eu sou tomado de fato por uma ansiedade muito grande, eu sou tomado de fato por uma inquietação muito grande, eu sou tomado de fato por um medo muito grande, eu sou tomado de fato com uma sensação de que Deus está demorando. O que eu faço? Como que eu lido com isso? Como que eu aguardo o tempo de Deus? O que eu faço? Eu quero convidar você a visitar comigo Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. É um convite. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pastor, como é que eu lido com a minha inquietação com relação a essa sensação de que Deus está demorando? Entregue tudo isso a Cristo. Entregue tudo isso ao Senhor Jesus. Ele já venceu as nossas guerras. Ele batalha conosco. Faça isso através da oração. Faça isso através da súplica. Faça isso através dos seus momentos devocionais. Faça isso através de uma busca pelo Senhor, de uma intimidade com Jesus. É Ele que recebe de nós a nossa ansiedade. É Ele que recebe de nós a nossa inquietação com relação ao tempo. É Ele que recebe de nós essa nossa insatisfação. É Ele que recebe de nós. E Ele recebe de nós através das orações, das súplicas. E Ele transforma a minha inquietação em paz. A Bíblia diz, e a paz que excede todo o entendimento tomará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Mente em paz, coração em paz. É o segredo para a gente aguardar o tempo de Deus. E no tempo de Deus, Ele agirá. E o agir de Deus será uma bênção para nós. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Eu queria orar nesse momento. Pode ser que você esteja vivendo as inquietações do desalinhamento do tempo. Eu sei, o tempo de Deus é um tempo perfeito. Mas aguardar o tempo perfeito de Deus às vezes é tão difícil. Foi difícil para os homens da Bíblia, nós vemos isso nos Salmos. É difícil para nós hoje. É difícil. Mas nós precisamos aguardar o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, a vontade de Deus se cumpre na forma dele. E é isso que é o melhor para nós. A vontade, a forma e o tempo de Deus é isso que é o melhor para nós. Por isso, descanse em Cristo Jesus. Entregue a Ele essa sua ansiedade com relação ao tempo. Entregue a Ele. E Ele
cuidará da sua mente e do seu coração. É Jesus. Ele é o centro de tudo. É sobre Ele que nós lançamos a nossa ansiedade, é sobre Ele que nós lançamos nossas queixas, dúvidas com relação ao tempo de Deus. Feche os seus olhos. Você está achando que Deus está demorando? Ou você já experimentou uma possível demora de Deus? E porque experimentou a demora de Deus, acabou tomando um atalho que tem produzido para você resultados tão ruins, consequências tão ruins. Quantas pessoas na área sentimental, irmãos, têm tido dificuldade de aguardar esse tempo perfeito de Deus e têm buscado atalhos. E nos atalhos têm ido de encontro à vontade de Deus, têm feito coisas da forma que Deus não está se agradando e têm colhido, ao invés de paz, têm colhido tanta tribulação. Quantas pessoas nas mais diversas áreas da vida têm tomado medidas tão erradas, precipitadas, porque não estão conseguindo lidar com essa aparente demora de Deus. Mas Deus não demora, Deus tem um tempo certo. E eu quero convidar você a entregar tudo isso agora diante do Senhor Jesus. É Ele que vai trazer a paz que excede todo entendimento, para a gente poder lidar com esse tempo de Deus que é diferente do nosso. Feche os seus olhos, eu queria orar com você e por você. Pai de amor, nós queremos reconhecer que em muitos momentos nós temos tido dificuldade de aguardar o Teu tempo, o tempo certo do Teu agir. E por isso, ó Deus, nós temos buscado atalhos. E esses atalhos muitas vezes têm nos levado a ir de encontro à Tua vontade e atalhos que nos levam a fazer coisas da forma como o Senhor não faria e nem aprova. Ó Deus, queremos pedir perdão pelos nossos atalhos, pelas nossas decisões que nos levaram a pecar. E queremos, ó Deus, te pedir, lançar sobre o Senhor Jesus a nossa ansiedade, crer que o Senhor tem cuidado de nós, aumenta a nossa fé, a fé que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor tem um tempo certo para nós, que nós podemos aguardar e esperar, que o Teu agir em nossa vida virá no tempo certo, da maneira certa. Nos ajuda, Deus. Queremos lançar sobre Jesus nessa noite toda essa nossa ansiedade, toda essa nossa inquietação. E queremos pedir que Ele venha com a graça que transforma em inquietação em paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Pedimos que ela tome nossa mente e que ela tome nosso coração. Faz isso para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Amém.